do Instituto Kardecista da Bahia, do canal IKB. Um fraternal e carinhoso abraço meu e de cada um dos integrantes do Grupo Espírita Porto da Alegria, instituição de que eu faço parte. Estamos aqui hoje porque recebemos um honroso convite para conduzir a ideia Maria de Magdala e Jesus. E eu quero convidá-los para que esta palestra seja acolhida pelo coração de vocês. Deixem fluir a emoção. Se joguem mesmo acompanhando cada uma dessas histórias encantadoras que envolveram o Mestre querido naquele momento em torno do lago da Galileia, onde estava também Magdala. Então, vamos à palestra. No lado norte de Israel, na região da Galileia, existia uma depressão de aproximadamente 213 metros abaixo da linha do mar, do nível do mar, onde o rio Jordão despejava as suas águas, formando o lago de Genezaré, que é de tão grande, 20 por 13 quilômetros de extensão, chegava a ser chamado de mar, conhecido como Mar da Galileia ou Mar do Tiberíades. Em torno deste grande lago existia uma série de cidades, vilarejos, povoados, entre eles a próspera Magdala. Era um centro de comércio e de indústria, onde pessoas buscavam de dia negócios rentosos, à noite prazeres fáceis. De dia nós tínhamos ali o mercado de especiarias da Transjordânia para Israel, de Israel para a Transjordânia, onde caravanas inteiras levavam, além das especiarias, também os tapetes, as tapeçarias da Babilônia, levavam os vinhos capitosos de Caná, levavam também as frutas secas daquela região, além de, por ser aquele lago extremamente piscoso, levavam inúmeras variedades de peixes secos que, depois de ressecados, depois de defumados, abasteciam toda aquela região. Também na cidade de avenidas largas, bastante arborizada, num clima extremamente ameno, o mais gostoso de toda aquela área, o que fazia com que se atraíssem para lá, devido às famas de ares medicinais, os ricos daquele tempo. Os romanos proeminentes, os gregos com fortuna, os babilônios prósperos, mas também medos, mas também fenícios, se reuniam ali para um comércio de câmbio de moedas de diversas procedências, onde a cidade regurgitava de pessoas. Mas quando o véu da noite caía sobre aquela cidade, os homens, ainda em desalinho moral, buscavam as oportunidades de prazer sensório que só Magdala era capaz de oferecer. Por esta razão, Magdala atraía um sem número de mulheres para fazer a corte, para oferecer o seu corpo em mercado de prazer, para quem na bolsa tivesse com que as remunerar. Daí diversas casas de meretrício foram construídas em Magdala.
Mas existia uma vila em especial, de linhas gregas, cercada por pomar e imenso jardim, onde sicômoros, rosas, madressilvas pequeninas ornavam aquele espaço, dizendo do bom gosto e do fausto que existia no interior, passando-se pelos portais com as colunas de herança helênica daquela região. Veja-se que no palácio, no palacete de uma mulher especial, o nome dela, Miriam, conhecida também como Maria de Magdala, ela reunia ali dentro tudo aquilo que o bom gosto só era capaz de comprar ao peso de muito ouro. Possuía Maria de Magdala joias exóticas ofertadas por todos aqueles que vinham se render aos seus encantos, colocar-se aos seus pés, diante da beleza fascinante desta mulher. Conta-se que à época ela tinha 28 anos e todo o vício da sua juventude contribuía ainda mais para que ela, de forma sedutora, atraísse os homens, subjugando-os aos seus encantos. Vamos encontrar na casa de Maria, demonstrando a riqueza que ela tinha conseguido pela atividade da própria prostituição, depois de ter penado nos primeiros anos naquela cidade toda a sorte de dificuldades e de sabores. Hoje ela estava numa situação extremamente confortável de riqueza. Possuía ela, no interior da sua residência, joias exóticas, arcas em mogno lavrado por artistas famosos, recheadas de sedas raras, escravos de diversas procedências, moedas de diversos países também. Possuía ela plantas raras trazidas dos mais diferentes lugares para agradá-la. Tudo aquilo que a vaidade diz produzir felicidade. Mas apesar de tudo isto, Maria de Magdala não se sentia feliz. Se sentia vulgar, atormentada, até mesmo porque ela era alvo de um processo obsessivo, quase em grau de subjugação, que a levava a processos de entrega em languidez, em simbiose mental e em processo de vampirização de uma série de espíritos que dela se serviam em trocas energéticas para continuarem a fruir o prazer que eles não podiam mais fruir sozinhos devido à sua condição de desencarnados. Maria procurava o amor que não conseguia encontrar nas noites de luxúria a que se dava com aqueles homens que buscavam festejá-la de todas as formas, em orgias quase que sem fim. Sentia ela um vazio muito grande em sua alma, um tédio mesmo, o que comprova, reforça que nem a riqueza, nem tudo aquilo que a vaidade é capaz de produzir como ente orgulhoso no homem é capaz de preencher as necessidades da alma, que só serão saciadas através do encontrar do amor.
E Maria, Míriam de Magdala, se encontrava em busca disto. Em uma noite destas de tédio e de melancolia maior, em que ela se inquiria: qual o sentido que eu tenho na vida? O que a minha vida tem de verdadeiramente preciosa? O que na minha vida eu posso encontrar de motivo para que eu a festeje? Uma das suas servas, mais achegada ao seu coração, e ressalte-se que os servos de Maria de Magdala tinham por ela um carinho sem limites, devido à forma extremamente humana com que ela todos tratava. Esta serva, de forma especial, ela, notando o acabrunhamento em que se encontrava naquela noite, o acabrunhamento maior, a alma mesmo sentida pela solidão que vem sempre depois de todas as sortes de desregramentos que nós vivemos. Quando nós nos encontramos sozinhos, num encontro conosco mesmo. Maria acreditava e ansiava por um amor que lhe trouxesse ternura e paz. Ela era extremamente generosa. A compaixão se manifestava nela de forma fácil, porque gostava de ajudar, nunca desperdiçando a mais ligeira oportunidade de plantar o bem, principalmente na direção dos mais sofredores, dos mais infelizes, com quem ela se identificava. As suas mãos se abriam constantemente, distribuindo moedas e pães a famintos e doentes. Seus servos tinham ordens severas de acudir à dor, ao sofrimento que batesse à sua porta em busca de amparo, em busca de guarida. Ela era a única que se dava o luxo, entre todas as cortesãs de Magdala, de escolher os seus parceiros, que se digladiavam e pagavam qualquer preço para tê-la entre os braços. Mas esses mesmos homens que a bajulavam à noite, enchendo-a de elogios, eram os mesmos que, à luz do dia, hipócritas, lhe viravam o rosto ou cuspiam no chão, admoestando-a com seus insultos. As mulheres invejavam a independência que ela possuía, porque Maria era uma mulher adiante do seu tempo, na sua forma de pensar, de ver a vida, mas ao mesmo tempo a detestavam. Ela tinha ânsia de paz e fome de amor, não a luxúria e a paixão que ela bem conhecia. Maria, então, em uma noite, escuta falar dele pela primeira vez, pelos lábios de uma das suas servas favoritas. Em meio a esta vida sem sentido, numa noite de perfumes primaveris, embora de tédio ainda maior, Maria escuta falar do nome de Jesus pela primeira vez, recebendo o convite desta serva amorosa para conhecer aquele homem santo, aquele rabi que tinha se constituído no centro das conversas, no boca a boca das pessoas de toda aquela região. Nas praças e nas praias, o nome de Jesus era notícia e as multidões o seguiam. Então se dá um encontro inesquecível e arrebatador. Maria, seguindo esta serva, vai até a beira da praia de Cafarnaum, a praia de Magdala, onde Jesus se encontrava falando. Neste dia, falava sobre as bem-aventuranças.
E ao final, ele produz a cura de um leproso, de uma forma tão amorosa, quando aquele homem coberto de pústulas dele se aproxima, dizendo: Rabi, eu sei que podes me curar. E Jesus, então, tocando nele, disse: que se faça conforme a tua vontade, seja curado desta enfermidade. E ele, então, vê o corpo se restabelecer por completo e a sua pele ficar perfeita mais uma vez. E Maria tivera, então, o seu primeiro contato com o amor. Um amor sem interesse, um amor sem segundas intenções. O amor que ela procurava, porque o amor que ela conhecia era sempre dos homens que queriam alguma coisa da parte dela. Depois deste dia, depois que Maria volta ao seu palacete, algo dentro dela a inquieta terrivelmente. A imagem de Jesus não lhe sai da cabeça. A visão dele curando aquele homem e as ondas de ternura materializando o amor que saíam dele na direção do enfermo era algo que mexia com o seu próprio coração. Jesus fora impactante na vida dela, como é na vida de todos aqueles que se abrem para o seu verbo de luz e a sua mensagem revolucionária. Maria nunca mais seria a mesma. E então, ela diz para a serva: eu preciso vê-lo. Eu preciso falar com este homem. Eu preciso ir até ele. Interessante, quando nós paramos para comparar Maria e os discípulos de Jesus, nós vemos que Jesus precisou ir até eles para convidá-los a segui-lo. Maria, ao contrário, ela se sente mobilizada intimamente a ir na direção de Jesus, sem que ele lhe tenha dirigido a palavra. Diferente até mesmo de Saulo de Tarso, a quem o Cristo precisou ir buscar pessoalmente às portas da entrada de Damasco. Então Maria, mesmo com todo o medo naquele instante, de como Jesus reagiria, porque os profetas daquele tempo costumavam ser extremamente duros, extremamente rígidos no cumprimento da própria lei de Moisés, e principalmente com as pessoas que viviam em pecado. E Maria se perguntava: como este homem santo me receberá? E a sua serva, que já havia acompanhado as práticas e as falas de Jesus, mais uma vez procurava acalmar-lhe o coração, dizendo: Senhora, ele recebe a todos com uma bonomia, com um carinho sem igual, principalmente realmente os sofredores, Maria então se resolve. Naquela manhã, quando o sol a pino sinaliza que a tarde tinha o seu início, ela vai até a beira do lago de Genezaré e contrata um barqueiro para que a leve de Magdala até Cafarnaum. Uma enorme distância, aproximadamente 5 quilômetros, a serem vencidos pelos remos. Combina com o barqueiro o pagamento generoso de
de 5 dinheiros e vai com Jesus à mente, silenciosa, circunspecta, durante todo o trajeto. E quando chega o barqueiro e a barca lambe a língua da areia da praia, quando Maria coloca os pés fora da embarcação, pisando na praia, ela se sente profundamente emocionada. Como se estivesse a pisar em caminhos novos, muito aguardados pela sua alma, mas nunca antes tão desejados quanto ela estava desejosa de mudança naquele instante. Salta então e vai se dirigindo a um grupo de homens que se encontra ali na praia e pergunta para eles: sabem onde é a casa de Simão, o pescador? A serva havia lhe avisado que Jesus seria encontrado na casa de Simão Bar-Jonas, um velho pescador. Um dos homens diz: claro, aquele que recebe a Jesus, o Nazareno. Ela disse: este mesmo. Então basta que você siga na direção e avista aquela casa ao final. Depois daquela casa, volte-se à sua direita e encontrará então o casebre de Simão, o pescador. Ela agradece e demanda naquela direção. Então logo dá alguns passos, com um sorriso ferino, mordaz. Aquele mesmo que lhe orientara pergunta ao outro: você não sabe quem é esta mulher? Ele disse: não. Ela é muito conhecida. Esta é a meretriz de Magdala. Que quererá ela na casa de Simão, o pescador? E o sorriso nos seus lábios denunciava uma malícia sem igual. Vai Maria. E à medida que caminha, sente que a pressão obsessiva que normalmente a acompanhava se intensifica muito mais. Vozes zombeteiras, vozes de achincalhe, palavras de depreciação quanto à pessoa dela, chegaram naquele instante de forma intensa à sua mente. E aqueles espíritos em processo simbiótico com ela procuravam fazer de tudo para que ela não se encontrasse com o amor, para que ela fosse desmobilizada daquela vontade hercúlea que ela colocava de mudança da sua própria alma. E quando ela chega à porta mesmo da casinhola de Simão Pedro, aqueles espíritos chegam ali a aparecer dizendo: você acha que este homem lhe receberá? Lhe escorraçará daqui, porque você pertence a nós. Você está envolta em podridão. Volte-se para sua casa agora e se entregue àquilo que faz parte da sua conduta. Ela luta desesperadamente, sentindo que uma força poderosa lhe convidava e lhe sustentava a prosseguir. Mas naquele instante ela desmaia, fazendo um baque sobre a porta de Simão Pedro. Susana, uma das mulheres curadas por Jesus e que procuravam assistir o Mestre, os seus discípulos, de todos cuidando com as suas atitudes e os seus recursos, escutando aquele ruído incomum, vai até a porta e vislumbra Maria caída ao chão. Chama a si e diz: filha, o que queres aqui? E ela diz: eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com o Mestre.
E ela, então, levando-a para dentro, passa por um salão até alcançar a sala onde Jesus se encontrava. Jesus, então, volta-se o rosto e mira Maria longamente nos olhos. E Jesus costumava fazer isto. Ele lia a alma. Era como se passasse um scanner ali. Como se fizesse um raio-x. Quem é este Espírito? O que traz de virtudes? Quais são as suas mazelas morais? O que eu posso oferecer a Ele, conforme aquilo de que Ele precisa? Jesus, aquele que conhecia todos nós por ser governador deste planeta e desta humanidade, buscava então saber quem era aquela alma e aquilo de que ela necessitava. Maria então vai e se lhe atira aos pés e volta-se para Jesus dizendo: tu, como és um homem de Deus, certamente sabe que eu sou uma pecadora, atormentada por espíritos imundos. Mas ouvi falar do teu Pai e ouvi falar do reino que prometes a todos, e vim te perguntar se haveria um lugar para uma mulher como eu no reino de teu Pai. Observemos bem o quanto a autoestima desta mulher estava comprometida. Da mesma forma como a autoestima de qualquer um de nós, durante o tempo em que passamos pelos lodaçais da vida, também se comprometeu. Ao ponto do auto-amor tão necessário, muitas vezes não se manifestar, no mínimo, capaz de nos levar para frente e para o alto com dignidade. Mas Jesus, ouvindo aquilo, e prestemos atenção para a habilidade amorosa deste ser, Jesus volta-se para ela e diz, sorrindo: Maria, por acaso você achou que alguém que estivesse em pecado assim permanecesse para sempre? Nunca viste a primavera se encher de flor sobre a casa que se encontra em ruínas? Assim é o que o Pai espera que se dê de cada um de nós, através dos estímulos à autotransformação. Vai, Maria, e ama. Ama, porque o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Maria, então, tomando aquilo como aquilo de mais bonito, como aquilo de mais impactante que ela recebesse em toda a sua vida, Maria sorri. E neste impulso da alma, volta-se para Jesus e diz: Senhor, eu te darei a minha vida, pede-me que eu darei agora. E Jesus, vendo a sinceridade daquela alma que se entregava neste nível, ele sorri e diz: eu aceitarei a sua vida, Maria, um dia, mas não hoje. Vai pelos caminhos do mundo e ama. Ama como as mães sabem amar. Mas como, Senhor? Desgraçada que sou, porque já tive o meu ventre varado por 1000 homens, mas nunca tive a honra de ser mãe. Vai, Maria, porque existe amor naquelas que amam os filhos saídos da sua própria carne.
Mas existe um amor que alegra ainda mais ao nosso Pai, que é daquela que ama aos filhos sem mãe e aquela que ama as mães sem filhos. Ama aqueles que serão chamados mais tarde como os filhos do Calvário, os filhos do sofrimento do mundo. E Maria ergue-se numa alegria inaudita e, sem ousar dar as costas para Jesus, caminha na direção da porta até não enxergá-lo mais e sai dali radiante, motivada para as grandes transformações que a sua alma ansiava, mas que até então ela nunca tivera a coragem para fazer. Toma de uma outra barca, volta para Magdala e no dia seguinte corre de boca em boca que Maria de Magdala, a meretriz daquela cidade, enlouquecera de vez. Porque começa a jogar as joias, começa a jogar o dinheiro, começa a jogar as roupas ricas e faustosas, distribui tudo com as outras mulheres que viviam da prostituição naquela casa, liberta todos os servos, indenizando-os, vende tudo que tem e entrega aos pobres, ficando para si tão somente um mínimo com que prover as primeiras necessidades dos próximos dias. E algo de especial, porque lhe fora ofertada pela própria mãe uma essência rara, num pequeno frasco em alabastro, contendo um perfume extremamente sedutor. A partir daquele dia, Maria deixa para trás a venda dos perfumes da ilusão aos homens com as suas ilusões para seguir Jesus. E toma conhecimento de que Jesus fora convidado por um fariseu, esnobe, que tinha como hábito convidar as pessoas mais ilustres que passassem pela região de Magdala. Seu nome, Simão, para alguns, Simeão. E Jesus era a notícia. Jesus era aquilo que mais causava a curiosidade e o encantamento. As histórias sobre ele se sucediam, cada qual mais maravilhosa do que a outra. Simão precisava ter Jesus em sua casa, até mesmo porque corria-se aí de boca em boca que ele poderia ser, por aquilo que estava fazendo em prodígios, o Messias esperado. E se Jesus fosse o Messias, Simão precisava se aproximar dele, granjeando-lhe as simpatias. Então, resolve convidá-lo para mais um dos seus banquetes. E Jesus, para a surpresa dos seus discípulos, Jesus aceita o convite. E vai, no dia marcado, no horário combinado. Jesus, acompanhado por 2 dos seus discípulos, adentra os portais da casa de Simão. Naquela oportunidade ali, Simão à porta não o recebe da forma que as tradições do povo recomendam no acolhimento de uma pessoa querida dentro do próprio lar. Jesus adentra uma sala ampla, onde vários triclínios, divãs baixos, onde os comensais poderiam ficar recostados ali, pegando os víveres que eram apresentados pelos escravos.
tâmaras, frutos secos, ameixas, uvas passas, peixes fritos, defumados, vinhos. Simão, ele não economizava no sentido de impressionar, porque ele precisava que o nome dele corresse na cidade por semanas, falando de mais um faustoso banquete. Ele convidava as pessoas não para honrá-las, mas para honrar a si mesmo, vaidoso que era de ter estas pessoas importantes na sua própria casa. O seu olhar na direção de Jesus era de profunda desconfiança e preconceito, devido à simplicidade que o caracterizava. Existia um silêncio pesado naquela sala. Simão se fazia acompanhar de vários outros fariseus, seus convidados também, que estavam ali para avaliar Jesus. Mas em determinado instante, um burburinho, um alarido incomum, uma gritaria mesmo, vem da entrada e uma mulher desgrenhada, que estava brigando com as pessoas que tentavam impedir o seu acesso, ingressa na sala. O olhar vagueia entre aqueles que se encontravam no local e, identificando Jesus, se lhe atira aos pés. Era Maria de Magdala. Conhecida por todos, aquilo causa um mal-estar, principalmente na figura de Simão o Snob, que desconcertado se ergue como a tomar alguma providência para retirá-la dali, como aquela mulher, uma prostituta, ousava pôr os pés na sua casa, maculando a honra do seu lar. E ele chega mesmo a se dirigir a ela, mas ela então mantém os olhos nele, enfrentando-o. E ele baixa as vistas e retrocede. Hipócrita, Simão o Snob era um dos clientes de Maria de Magdala, aquele que buscava os seus serviços, que deitava-se na sua cama, mas não ousava confessar isto às próprias pessoas. E com medo de ser desmascarado na frente de todos, ele então volta ao seu próprio triclínio e observa com desagrado, enquanto Maria, que em lágrimas, verdadeiramente emocionada, limpa os pés de Jesus, derrama o precioso, porque os perfumes naquele tempo, alguns deles eram caríssimos. Ela derrama aquele mimo lembrança da sua mãe, dizendo quanto Jesus era especial, numa forma de fazer com que os pés daquele homem, vencendo as distâncias pelas estradas de terra da Galileia, pudessem descansar um pouco. E depois tomava dos seus cabelos e tentava enxugar os pés de Jesus. E Jesus a tudo observava numa atitude de acolhimento sem fim. Aquilo gera na mente dos circunstantes que o observam uma atitude feroz. E dizem mentalmente, se ele fosse um profeta, se ele fosse o Messias, saberia a qualidade desta mulher pecadora que está aí a lhe beijar os pés em uma atitude de intensa intimidade. Jesus, então, capta esse tipo de pensamento, em especial partido da mente de Simão. E volta-se para Simão e diz,
Vês esta mulher? Desde que aqui chegou, não para de me beijar os pés. E tu, à minha chegada, como manda a tradição, não me deste o ósculo de boas-vindas. Vê esta mulher, que não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, mas quando aqui cheguei, tu deverias ter me oferecido a água para em ablações lavar as mãos e os pés, e tu não o fizeste. Vê esta mulher, ela está aqui demonstrando tanto amor, o mesmo amor que demonstra às outras pessoas ao longo da vida, na generosidade que caracteriza o seu coração. Por isto, em verdade vos digo que muitos dos seus pecados vos são perdoados, porque ela muito amou. E Jesus, naquele instante, anunciava a célebre frase que se faz bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E não posso deixar de fazer uma associação neste momento a uma outra passagem do Evangelho, a passagem do mancebo rico. Aquele jovem dono de fortuna sem igual, e que de forma sincera procura Jesus, dizendo: Mestre, eu tenho seguido as leis de Moisés, as leis do nosso povo, à risca. Naquilo que ela determina, eu faço. O que me falta para alcançar ou ganhar o reino dos céus? E Jesus disse: se já fazes tudo isto, vai, vende tudo o que tem, distribui com os pobres e segue. E aquele jovem, então, abaixa as vistas e, apegado às questões de ordem material, sai dali sem dizer qualquer palavra. Diferente de Miriam de Magdala. Aquela mulher sem que Jesus lhe precisasse pedir, demonstrando um desapego sem fim, uma generosidade, um desejo de ajudar ainda mais as pessoas, dá tudo o que tem, por ter descoberto em Jesus e na proposta do amor um tesouro ainda maior. Este quadro se fecha. Jesus segue com os discípulos e junto com eles diversas outras pessoas entusiastas da sua mensagem, sendo uma delas Miriam de Magdala, na direção de Jerusalém. Os dias do martírio eram chegados. Jesus é preso, levado à cruz. Fogem os discípulos, se escondem com medo. Judas o entrega, Pedro o nega por 3 vezes. Lá, diante do madeiro, com a soldadesca romana a retaliar as pessoas que ali ficavam, demonstrando fidelidade até o último momento, as mulheres piedosas, entre elas Maria Marcos, Susana, Maria de Nazaré e a própria Maria de Madalena, e João, que seria o evangelista, o discípulo predileto de Jesus. Jesus é retirado do madeiro devido à generosidade de um fariseu rico, seu admirador, José de Arimateia, que lhe entrega o corpo num sepulcro nunca usado. Doa para que o corpo de Jesus ali fosse encerrado.
E então, os príncipes do Sinédrio, o templo maior da raça, com medo que se desse as promessas do Velho Testamento sobre a ressurreição do Rabi, do Messias, no terceiro dia, o que fortaleceria a tese de ser Jesus, o enviado de Deus sobre a terra, além de fechar o sepulcro com uma rocha muito pesada, coloca 2 guardas para vigiar. Passados 3 dias, Maria, tomada por uma saudade inaudita do seu Rabone, como ela costumava chamar, mestrezinho, de uma forma extremamente carinhosa, ela vai com esta saudade e com esta esperança de que a promessa do Cristo que ressurgiria no terceiro dia se materializasse, ela vai até o sepulcro com amor. E o amor é capaz de produzir o inimaginável. Chegando lá, a pedra está aberta, o corpo sumira. Sobre a lápide onde o corpo havia sido depositado, ali, apenas as vestes que serviram para o embalsamamento de Jesus se encontravam ali meticulosamente dobradas. Maria então sai em desabalada carreira e vai até o local onde os discípulos se encontravam escondidos, com medo de retaliações por parte dos romanos e também dos judeus do próprio templo. E chega ali então a dizer: o sepulcro está vazio, a pedra que o fechava foi retirada, o corpo de Jesus sumiu. Do fundo daquela sala, um dos membros do grupo se dirige a ela dizendo: será que roubaram o corpo do mestre? Mas Maria de Nazaré, que ali também se encontrava, num sorriso radiante, volta-se para ela a dizer: ele ressurgiu. Meu filho ressurgiu. Alguém diz: não creio. Maria de Magdala também voltando a si, porque fora ao túmulo com a esperança e o amor. Ela diz: ele nos prometeu voltar ao final do terceiro dia. Pedro então se adianta e diz: vamos ver o que aconteceu. E junto com João saem os 3 na direção do sepulcro. Ali chegam e verificam exatamente aquilo que Maria havia narrado. A pedra removida, sobre a lápide apenas dobrado ali, os panos que envolveram o corpo de Jesus. E dizem, constatam, roubaram-lhe o corpo. Nós temos que avisar aos demais. E dizem: vamos, Maria. Maria disse: eu vou ficar um pouco mais aqui, orando como Jesus nos ensinou. Eles saem. Maria chora, ajoelhada em meio às flores do sepulcro. Então ela observa um vulto de um homem alto e pergunta-lhe: Senhor, não viste a movimentação de alguém aqui que levou o corpo do meu Senhor e Mestre? Quando ele se dirige a ela com aquela voz inesquecível, e ela então, caindo em si, vê que é Jesus. Levanta-se num salto, deseja se atirar nos braços dele, mas Jesus a detém, dizendo: não, Maria,
Ele se apresentava no seu corpo perispiritual. E entre os dois se estabelece um diálogo que ficou narrado na obra Amor e Perdão, pelo Espírito Maria Dolores, através da mediunidade precisa de Chico Xavier. Maria pergunta: Senhor, onde estivestes? Não, Maria, não fui ainda ao alto. Não me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu num salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. E embora visse além a luz sempre mais linda, sentia neste alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui, enfim, que ele pudesse adormecer. Senhor, interrogou Maria, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Este poema descreve onde esteve Jesus nos 3 dias que antecederam a sua ressurreição, como descreve o próprio verso do credo: desceu à mansão dos mortos no terceiro dia. Jesus então volta-se para Míriam de Magdala e diz para ela: vai, Maria, e anuncia que eu venci a morte. Jesus apresentava pela primeira vez à humanidade de forma inconteste a imortalidade da alma, um grande presente para que o homem soubesse que a morte é uma ilusão. Vai, Maria, e anuncia a todos. E ela sai dali retumbante de alegria. E chega então esbaforida na casa que abrigava a todos. E diz: eu vi o Rabone, ele vive. Ele me mandou anunciar que ressurgiu dos mortos. Então, alguém se volta para ela e diz: só acreditarei, Maria, se eu vir as chagas nos pulsos e nos pés dele. Um outro, em tom jocoso, zombeteiro, diz-lhe: ele apareceu para você, logo para você. Não apareceu para a própria mãe, Maria de Nazaré, não apareceu para o discípulo predileto, João, que nunca escondeu este seu carinho especial, não apareceu para Pedro, a quem entregou a condução do rebanho, e apareceria para ti? Não, Maria, eu não acredito nisto. Aquelas palavras lhe varavam o coração, lhe faziam sofrer. Tinham ali
na incompreensão deste discípulo que ainda não haviam entendido a mensagem de amor. Que Maria era a grande prova do poder de transformação do Evangelho. Mas eu vi o Rabboni, e somente dias depois, Jesus se materializa a eles. Deixa que Tomé lhe toque as chagas e anuncia a frase que melhor descreve a fé. Tomé, Tomé, benditos sejam aqueles que não precisam ver para crer. Então, a alegria se faz na alma de todos. Retemperam-se os ânimos, a esperança se renova. Depois daí, Jesus aparece a uma série de outras pessoas. Até o dia em que, pelo seu magnetismo, ele atrai para um dos seus sítios prediletos, onde ele costumava falar, aproximadamente 500 pessoas. Aqueles que ficaram conhecidos como os 500 da Galileia. E ali, diz, na direção de todos, o ide e pregai o Evangelho. Saiam, espalhem a boa nova, eu os enviarei como ovelhas ao covil dos lobos, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei a sós. Estarei convosco até o final dos tempos. E não existe nada mais lindo, nada mais animador do que a certeza da presença do Cristo na vida de cada um de nós. E quando, então, os 11 agora, pela ausência de Judas, saem seguindo os seus caminhos aos pares, resta apenas Simão Barjonas, batizado por Jesus como Simão Pedro, a pedra, a rocha. Maria suplica a Pedro para acompanhar. Pedro, ainda demonstrando não haver entendido uma das conversas mais profundas que Jesus tivera com ele. Um certo dia, Simão Pedro transportava Jesus na sua barca pelo lago de Genezaré. Em determinado momento, quebrando o silêncio, Pedro volta-se para Jesus e lhe diz: Mestre, eu me preocupo contigo, porque vives sempre cercado por mulheres de má vida. Jesus, então, voltando a si das suas meditações, responde a Pedro dizendo: Pedro, não te preocupes comigo, pois eu venho da parte de nosso Pai. Mas em verdade vos digo que na maioria das vezes não é a mulher quem se perverte a si mesmo, mas o homem que dela se aproxima é que lhe consome a felicidade dos dias. Pedro, então, depois de alguns instantes meditar, volta-se para Jesus com uma pergunta, dizendo: Mas a lei antiga, os nossos legisladores, não recomendavam sempre que nós lapidássemos, apedrejássemos, portanto, a mulher que decaiu? Jesus vem à talha dizendo: observa, Pedro, que como poderíamos culpar a fonte, se é o animal que vem beber nas suas águas quem a polui? Pedro para toda aquela informação, era muito nova para ele, e batia de frente
com os preconceitos, com as ideias de diminuição da mulher que a sua geração apresentava. Aliás, muitas e muitas gerações passadas apresentavam. Jesus não para por aí e diz: observa, Pedro, que a mulher tem caminhado passos que a fizeram mais e mais se aproximar de Deus pelo sentimento. Senhor, isto faz da mulher, então, superior ao homem? Não, Pedro. Homem e mulher, aos olhos de Deus, são absolutamente iguais. Mas a mulher, pelo sentimento, consegue escutar a voz de Deus de uma forma mais presente dentro da sua própria alma. E por isso que Deus dela se serve na figura de mãe e de mulher dentro da família, para que as suas lições sejam passadas às próprias pessoas. Mesmo com todas estas observações, Pedro estava ali diante de Maria e se recusava a deixar que ela lhe acompanhasse. Maria era a prova mais viva da grande revolução que o Evangelho e a palavra de Jesus é capaz de fazer na alma humana. Mas Pedro ainda não a compreendera e segue sozinho para o seu ministério de divulgação da Boa Nova. Maria, então, fica só, depois que todos se foram, indo aqui e ali, revisitando os locais prediletos em que Jesus, em meio à natureza, se punha a ensinar, falando sobre o reino de Deus. Até que um dia, no final da tarde, ela escuta o som dos guizos de uma matraca, objeto obrigatório que a lei determinava para que qualquer leproso vivesse balançando aquilo passo a passo, anunciando a sua aproximação das pessoas. Para que as pessoas pudessem se precatar, se proteger, saindo da direção do vento, para que a morféia, a doença de Hansen, não as alcançasse, fazendo com que elas também fossem contaminadas. E Maria, então, observa que um pequeno grupo de leprosos, vindo da distante Síria, se aproximava delas. O seu primeiro impulso de autopreservação é correr, fugindo dali. Mas, no mesmo instante, se lembra da forma como Jesus acolheu a tantos leprosos e se permite ficar. Eles dela se aproximam e ela indaga então: o que procuram vocês? E eles dizem: procuramos por Jesus de Nazaré. Os feitos dele, limpando os leprosos, reconduzindo a visão aos cegos, fazendo levantar e andar os aleijados, chegou até nós, e nós viemos também em busca desses milagres que o amor dele é capaz de fazer. Maria, então, soluça, lamentando, dizendo-lhes: chegaram tarde. Nós o erguemos em um madeiro e ali ele pereceu. Aqueles homens, então, caem em pranto convulso. A sua última esperança de serem curados era extinta agora com a morte do Nazareno. Maria, então, se lembra do poder daquela mensagem e passa a falar a cada um deles de coração para coração,
sobre a mensagem de Jesus. Falou sobre a imortalidade da alma, falou sobre a esperança da ressurreição, dizendo que para além de corpos, aqueles corpos macerados pela doença insidiosa, existia um espírito imortal, imperecível, que continuaria a viver. E vê então, a pouco e pouco, o rosto daqueles espíritos se iluminando. A fé e a esperança tomando conta de cada um deles. E passa então o dia a lhe contar as histórias de Jesus, amanhece com eles na praia, e quando as autoridades chegam expulsando aquele grupo de leprosos para o Vale dos Leprosos em Jerusalém, quando eles estão prestes a virar em uma esquina, uma criança ergue o braço e acena em despedida para Maria de Magdala. E nesse instante, ela se lembra de Jesus a lhe falar: ama Maria, ama como só as mães são capazes de amar. Ama com este arrebatamento da alma sem qualquer interesse lhe mover. E ela então grita para eles: espera por mim, eu também irei com vocês. E ela segue aquele grupo e vai, chegando 2 semanas depois, até o Vale dos Imundos em Jerusalém. E desde então, fim de tarde após fim de tarde, como um verdadeiro rouxinol, Maria de Magdala passa a falar àquelas almas de todas as histórias arrebatadoras do seu Rabone querido. E passados 10 anos em que ela, dividindo as alegrias do Evangelho e cuidando das feridas de cada um, acolhendo as crianças em verdadeiro amor maternal, ela observa no seu corpo algumas manchas sinalizando que as rosas púrpuras da lepra também estavam nela. Mas interessante se dizer que naquele instante, ela, que sempre se sentira uma leprosa da alma pelos comportamentos degradantes a que ela própria se submetera, percebe que começa a ascender na direção da luz, através do imenso amor entregue a cada uma daquelas pessoas. E depois de mais tantos anos, quando ela sente que as forças já lhe são roubadas completamente do corpo, quando os dentes começam a cair, quando partes do seu corpo começam a se soltar e nada mais existia da beleza daquela mulher do passado, ela sente uma saudade enorme de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a quem tanto se ligara pelo seu coração. E no último desejo de espírito, ela se despedindo para a tristeza de todos, que a tomavam mesmo como uma mãezinha querida, ela vai caminhando na direção da notícia que tinha de Maria, que demandara a Éfeso e vivia junto daquele a quem Jesus lhe entregara os cuidados, João, o evangelista. E quando ela, depois de dias e dias e dias e dias de caminhada,
em que, mendigando nas estradas, ora recebia de crianças pedaços de pão atirados à distância, ora pedradas. Ela consegue se aproximar de Éfeso. Sente que as energias vitais do seu corpo lhe faltam e ela cai ao solo e num delírio começa a dizer os nomes. Maria de Nazaré, João, o discípulo, e por ali passa uma das inúmeras pessoas beneficiadas pelo amor daqueles dois. Na casinha que João recebera e ali trouxera Maria de Nazaré para acolhê-la, ficara conhecida como a Casa da Santíssima. Vão até lá e avisam que uma mulher vítima da lepra, em delírio, não para de falar o nome dos dois. João vai até lá, reconhece a Maria de Magdala, toma-a nos braços e a leva à Casa da Santíssima, onde Maria de Nazaré, por 2 dias inteiros, vela na cabeceira, oferecendo-lhe a beleza do seu coração em atitudes de transbordamento em amor. Ao final daquele tempo, Maria sente como se a alma se saltasse do corpo, como se ela caísse no espaço, e se sente transportada por uma força arrebatadora que a levava pelos céus, enquanto hinos de hosanas nas alturas lhe chegam aos ouvidos. Ela é arrebatada em espírito para a região de Cafarnaum. E ali percebe que uma barca chega na sua direção. Nela, um ser nimbado de luz, de uma luz tão estonteante que a cega. Mas quando o ser dela mais se aproxima, reconhece nele o seu Rabone querido. E voltando-se para ele, diz: Senhor, eis-me aqui. E ele diz: Maria, eu vim te buscar pessoalmente. Agora eu aceito a vida que me prometeste um dia lá atrás. Porque você muito amou. Foste fiel até o último momento. E por esta razão eu vim buscá-la. Porque tu tens o direito aos céus. Toma nos braços. E Jesus ascende com ela aos reinos de beleza e de paz. E conta-se que neste dia os astrônomos que observavam os céus verificaram uma luminosidade intensa que atribuíram a ser um novo planeta, mas nada mais era do que o rastro de luz deixado por Miriam de Magdala. A história dela é a mais poderosa história de transformação. Com ela, o mestre de nossas almas quer dizer a cada um de nós que é possível, a mesmo aqueles que vivam em charcos até maiores do que o da própria Maria, deixá-los, atendendo ao convite de vinde a mim, e acenderem a idêntica luz na direção dos céus. Este é o grande convite que a história de Maria nos faz. Basta que nós amemos
Amemos muito, com todas as forças que há na nossa alma. E assim, os céus serão ganhos, os céus da consciência tranquila, os céus daqueles que não ousam, ou melhor, daqueles que ousam amar. Eu quero encerrar esta palestra com uma canção para homenagear esse espírito lindo que é Maria de Magdala. Uma música de Milton, de título Maria, Maria, que diz assim: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, laera, aê, laera, aê, laera, aê, la 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 la. De todos os martírios que nós conhecemos, que foram impostos aos cristãos primitivos, dos corpos banhados em piche e depois transformados em tochas humanas, das crianças atiradas na arena para serem perseguidas e depois estraçalhadas pelos dentes dos animais famintos, dos adultos que foram, inúmeros deles, crucificados. A todos estes cristãos heróicos, a morte foi imposta. O martírio não foi um ato da sua própria vontade. Mas quando vemos a trajetória de Maria de Magdala, ela, atendendo ao convite do Mestre querido, dentro da sua própria alma, ela entrega a vida em benefício daqueles que pela ação da morféia, da lepra, sofriam todo o drama de uma vida com esta enfermidade. Daí entendo que Maria se eleva como uma grande mártir do cristianismo, uma mártir voluntária, uma mártir por amor. Então, amemos com a força poderosa do nosso coração. Se você gostou desta palestra, compartilhe para inúmeras outras pessoas. Permita que essa mensagem encante outros corações como encanta, como tem encantado. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou,
subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Quem sabe? Tudo que aqui não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar